Olá! Vamos que vamos com mais aula de teoria literária. Hoje nós vamos falar sobre os elementos da narrativa. Eu já expliquei aqui nesse mesmo canal como que nós classificamos os textos de acordo com o gênero. Nós temos basicamente três gêneros. O gênero narrativo, também chamado de épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Hoje nós vamos falar sobre os elementos que compõem um texto classificado como narrativo, que pertence ao gênero narrativo. E como que eu posso definir se um texto pertence ao gênero narrativo? Isso já foi explicado aqui também numa aula anterior, mas vamos revisar rapidamente. Um texto literário, seja ele em prosa ou em verso, os textos literários podem aparecer tanto em prosa quanto em verso. Independente de ser em prosa ou em verso, um texto literário será considerado pertencente ao gênero narrativo quando o objetivo principal do autor desse texto é narrar, contar um fato, um acontecimento, uma história. Daí vem a expressão narrativo. Tá? O gênero narrativo é aquele que é feito para narrar, para contar fatos, acontecimentos, histórias. Ok? E quando eu tenho um texto que pertence ao gênero narrativo, eu tenho que ter obrigatoriamente um narrador. Tem alguém narrando esses fatos, esses acontecimentos, essa história. E tem personagens que vão vivenciar esses fatos num determinado espaço e num determinado tempo. E o conjunto desses fatos narrados vai formar um todo unitário, com começo, meio e fim, que nós chamamos de enredo. Então, estes são os elementos da narrativa. Toda narrativa tem um narrador, personagens, um espaço, um tempo e um enredo. E quando você vai ler uma narração, quando você vai ler um texto narrativo, você precisa prestar atenção nisso. Então agora nós vamos detalhar um pouco cada um desses elementos, começando pelo narrador. Existem basicamente dois tipos de narrador. Eu posso ter o narrador interno, às vezes também chamado de personagem, e muito chamado também de narrador em primeira pessoa. É aquele narrador que faz parte da história, está contando fatos que acontecem com ele mesmo. Por isso, ele acaba muitas vezes usando os verbos na primeira pessoa. Eu fiz isso, eu pensei aquilo e assim por diante. O outro tipo de narrador é o chamado narrador externo, não personagem. Ele não faz parte da história, não aparece na história. E aí a narrativa predomina em terceira pessoa, porque ele vai estar narrando fatos, acontecimentos com terceiros. Paulo disse, Paulo pensou e assim por diante, ok? Essa é a primeira coisa que você tem que observar quando você lê um texto narrativo. O narrador é personagem, é interno, ele faz parte da história ou é um narrador externo? Feita essa classificação, você ainda tem outras classificações a observar. Por exemplo, o narrador externo, aquele que não faz parte da história, ou também chamado narrador em terceira pessoa, ele pode ser onisciente ou observador. Geralmente é onisciente. Oni significa tudo e ciente, saber. Então, o narrador onisciente é aquele que sabe tudo. Ele sabe os pensamentos, os sentimentos, as angústias de todos os personagens, o que está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente. Normalmente, como eu falei, o narrador em terceira pessoa é onisciente, mas ele pode optar por se comportar como um observador, apenas narrando aqueles fatos, aqueles acontecimentos observáveis externamente. Nas obras do realismo-naturalismo, isso é bastante comum. Como o naturalismo tem aquela tendência a focar mais as relações sociais dos personagens, né? Os acontecimentos explícitos, externos, né? O seu comportamento externo,
Muitas vezes o narrador se limita a narrar aquilo que ele observa, sem penetrar na alma do personagem, sem penetrar nos pensamentos do personagem. Nesse momento, ele está se comportando como narrador observador. O narrador em primeira pessoa, ele também pode ter subclassificações. Normalmente, ele é também o protagonista. Ele está contando a história onde ele é o personagem principal. Um exemplo clássico disso, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como o nome já sugere, quem está narrando essas memórias é o próprio Brás Cubas, o personagem principal, o protagonista. Mas pode acontecer de o narrador não ser o protagonista. Vou citar uma obra também do realismo, só que agora do realismo português, do Eça de Queiroz, que é o Cidade e as Serras. No Cidade e as Serras, o narrador é o José Fernandes, mas a história que está sendo contada é a do Jacinto de Tormes, amigo do José Fernandes. Então ele está contando a história do amigo dele. Nesse caso, ele se torna narrador testemunha. Ele vai narrar aqueles fatos, aqueles acontecimentos que ele está testemunhando. E nesse caso, gente, há uma limitação maior ainda, porque no caso do narrador personagem protagonista, nós, leitores, pelo menos temos acesso às emoções, os sentimentos, os pensamentos do protagonista, porque é ele que está contando. No caso do Cidade e as Serras, o José Fernandes não tem acesso a esses pensamentos. Ele pode, através de uma observação, dizer que o Jacinto está triste, que o Jacinto está entediado e tal, mas ele não pode demonstrar onisciência, ele não pode falar dos pensamentos mais íntimos do protagonista, porque não é ele o protagonista. Quando ele não testemunha diretamente os fatos, ele não pode detalhá-los. Nesse livro tem um exemplo bem claro disso. Quando o Jacinto sai de Paris e vai para Tormes, para o interior de Portugal, ele sofre uma mudança profunda. Os detalhes dessa mudança não são narrados, porque o narrador, o José Fernandes, não estava junto. Foi um momento que eles ficaram separados. O José Fernandes foi para a casa dele, o Jacinto para outra, e eles ficaram separados durante 4, 5 semanas. Quando o narrador volta a encontrar o Jacinto, ele vai mostrar esse novo Jacinto que ele encontra. Vai detalhar agora, esse novo Jacinto que ele está testemunhando, o comportamento desse novo Jacinto. Mas o processo de transformação não é detalhado no livro, porque não foi testemunhado pelo narrador. Vocês percebem como é importante conhecer o narrador? O papel do narrador é determinante nos rumos da narrativa. O leitor tem que estar sempre atento a isso, porque é um dos processos de compreensão do texto. Vamos para frente? Agora nós temos que falar sobre os personagens. Os personagens também, a classificação básica é principais e secundários. Tá? A primeira coisa que você olha, quais são os personagens principais, quais são os personagens secundários? Os principais são aqueles que têm uma maior importância na história, que estão mais presentes, que pertencem ao núcleo principal ali. Secundários são aqueles que aparecem menos, que têm uma importância menor na história. Mas existem outras classificações que você tem que observar. Por exemplo, os personagens podem ser típicas, planas, alegóricas e esféricas. Personagem típica é aquela que representa um tipo social. É um personagem que tem um comportamento, que tem um conjunto de características que é típico de um determinado grupo. Tá? Então ele é um tipo social. O Leonardo Filho, do Memórias de um Sargento de Milícias, é um belo exemplo disso. O Leonardo é típico malandro carioca. Irreverente, despreocupado com o futuro, brincalhão. Com essas características, ele representa então o grupo dos malandros. É um personagem típico. Outro tipo de personagem aí seriam as personagens planas. Personagem plana é aquela personagem que não muda, que não evolui, que não se transforma, pelo menos não de maneira profunda, ao longo da narrativa. Ela tem um conjunto de características que ela mantém do início ao fim da sua trajetória. Quando isso acontece, a gente chama de personagem plana. Mas entendam, gente, quando nós falamos que não há transformação, nós estamos falando que não há uma transformação interna.
Porque o contrário do personagem plano seria o personagem esférico ou redondo, que é exatamente aquele que muda, que evolui, que se transforma, que surpreende até o leitor com suas atitudes que não são esperadas, não são previsíveis. O personagem plano é previsível, o personagem esférico não é previsível. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, para provar para os alunos que os personagens do Cortiço, né, os principais personagens, o Jerônimo, a Rita, são personagens planas, são personagens que não mudam, que não se transformam. Você fala assim, como não se transforma, professor? O Jerônimo, no início, é um homem trabalhador, honesto, um bom pai de família, não bebe, não fuma, não tem vícios. E aí, no final do livro, ele se transforma num bêbado, mulherengo, preguiçoso, irresponsável, abandona a filha. Isso não é uma mudança? Não, isso é uma adaptação ao meio e às circunstâncias. Mudança é uma coisa que vem de dentro para fora. O que o Jerônimo sofre é uma influência do meio, né, e do instinto natural ali. Mas não é uma mudança. Mudança tem que ser uma coisa definitiva. Não é o que acontece com o Jerônimo. Vocês lembram daquela cena em que a Piedade, a mulher dele, vai procurá-lo quando ele já está morando com a amante, para que ele pague o colégio da filha e tal? Por algum momento ele fica refletindo sobre o mal que ele está fazendo para a família dele. E ele sabe que a solução é simples, é ele abandonar a Rita e voltar a ser aquele homem que ele era, né? Um bom pai de família, trabalhador, resolveria todos os problemas. Só que ele não tem forças para abandonar a Rita, né? Para resistir àquela atração que a Rita impõe a ele. Mas vamos supor que a Rita o abandonasse, que a Rita desaparecesse. O Jerônimo voltaria a ser o antigo Jerônimo, voltaria para a família, cuidar da esposa, cuidar da filha. Ou seja, ele não sofreu uma transformação, tá? Ele está vivenciando uma situação de momento. Isso não caracteriza personagem esférico. Personagem esférico, você quer um exemplo? Seria o Bentinho do Dom Casmurro. O Bentinho, no final da vida, tem como projeto, como ele mesmo diz, atar as duas pontas da vida. Ele está escrevendo aquele livro porque ele quer recuperar aquele Bentinho que ele foi na infância, na adolescência, quando ele conheceu a Capitu. Aquele menino apaixonado, ingênuo, que acreditava no amor. Ele chegou a mandar fazer uma casa igual àquela em que ele viveu na infância para tentar recuperar isso. Mas ele mesmo reconhece que não é mais possível. O Bentinho se transformou num homem vingativo, num homem rancoroso, casmurro. Essa transformação que veio de dentro para fora, provocada pelo ciúmes, pela arrogância, pela prepotência, ela é definitiva, não tem volta. Esse tipo de transformação é que caracteriza o que a gente chama de personagem esférico. E nós temos ainda o personagem que pode ser chamado de alegórico. Alegoria significa a representação de uma ideia, de um conceito, como os carros alegóricos do carnaval, por exemplo. Os personagens também podem ser alegóricos. Quer um exemplo bem prático? Iracema é uma personagem alegórica. O próprio nome Iracema é um anagrama da palavra América. A Iracema representa a América Virgem, que vai ser dominada, né, colonizada, desbravada pelos colonizadores europeus, ali representado pelo Martim. Da união desses dois povos, né, o nativo americano com o europeu conquistador, surge uma nova raça que é o brasileiro, representado pelo filho desse casal. Você percebeu quanta alegoria nós temos aí? Quantos personagens alegóricos nós temos nesse livro? Aliás, a própria obra como um todo é também uma alegoria, é um romance alegórico. Então nós podemos ter uma narrativa alegórica, assim como também podemos ter personagens alegóricos, que simbolizam ideias, conceitos, como é o caso da Iracema, representando a América Virgem ali. Certinho? Vamos em frente? Agora nós temos
o espaço. Tá? Essas ações, vividas por esses personagens, narradas por esse narrador, acontecem num determinado espaço. Esse espaço, gente, ele pode ser, dependendo da narrativa, irrelevante ou extremamente determinante dos rumos da narrativa. Por exemplo, nos romances psicológicos, aqueles romances que têm predomínio de dramas psicológicos, conflitos psicológicos dos personagens, nesse tipo de romance, o espaço físico é praticamente irrelevante. Agora, tem outros romances que a gente chama inclusive de romances de espaço, onde o espaço físico, o ambiente, é determinante do comportamento, dos rumos, das atitudes dos personagens. Um exemplo, Cidade e as Serras. O próprio título, né, já introduz essa ideia da importância que tem o espaço, a cidade e as serras. O Jacinto, enquanto vive no ambiente urbano em Paris, no luxo de Paris, ele tem um caráter, um comportamento. Quando ele se muda para a serra, seduzido pela beleza da serra, pelos valores naturais da serra, ele muda esse comportamento. E assim nós temos também o cortiço, né? O espaço é extremamente determinante, vidas secas, né? Aquele sertão nordestino é determinante, né? Das condições, dos rumos dos personagens, da vida dos personagens. Então você tem que, quando você lê uma narrativa, você tem que saber observar isso. O espaço é ou não é relevante? Tem ou não tem importância nessa narrativa? Certinho? Outro elemento da narrativa seria o tempo. Bom, nós temos basicamente dois tipos de tempo. O tempo cronológico, que é aquele medido pelo relógio, então é o tempo de duração da história, por exemplo, né? É o período em que ocorreu essa história. E nós temos o que a gente chama de tempo psicológico. O tempo psicológico, gente, é o tempo dos sentimentos, das emoções, das reflexões. E esse não é cronometrado, ele não é medido. Você sabe muito bem disso, né? Quando você está num baixo astral terrível, parece que o tempo demora mais para passar. Quando você está feliz, o tempo parece que passa mais rápido. É isso que a gente chama de tempo psicológico. E tem uma outra coisa que você tem que observar em relação ao tempo. Ó. Existe o tempo da ação, né, que é o tempo da história, aí você tem duas coisas. Você pode observar o tempo em que ocorre a história, em que época ocorre a história e quanto dura essa história. E você tem o tempo da enunciação, que é o tempo da narrativa. Nem sempre coincide, geralmente não coincide. Geralmente o tempo da enunciação é depois do tempo da ação, ou seja, a história é contada depois que ela já aconteceu. Exemplo, Memórias de um Sargento de Milícias. O tempo da ação é o início do século XIX. O livro começa assim, era no tempo do rei. A história se passa nas primeiras décadas do século XIX, antes da independência do Brasil. Mas a história foi escrita, a história foi contada pelo Manuel Antônio de Almeida na década de 50. Por isso, constantemente, o narrador fica falando, naquele tempo era diferente de hoje e tal. Ele fica comparando esses dois períodos aí. O tempo da ação é diferente do tempo da enunciação. E, finalmente, nós temos o enredo. O que é o enredo? Olha só, é um conjunto de fatos e acontecimentos vividos por personagens em um determinado espaço e tempo e contadas por um narrador, que esses fatos, esses acontecimentos buscam imitar a realidade através da criação fictícia. Como dizia Aristóteles, arte é mimese ou mímese, ou seja, a arte procura imitar a realidade, imitar a vida. O escritor, quando ele cria uma narrativa, ele cria uma série de fatos, procurando com isso recriar ficticiamente aquela realidade que ele observa. Fictícia e artisticamente essa realidade que ele observa. Isso é o enredo, esse conjunto de fatos, de acontecimentos, de histórias que são narrados pelo narrador e que formam um todo coeso, formam uma história com começo, meio e fim. Isso é o enredo. Então esses seriam os elementos da narrativa. Quando você vai ler um livro, quando você vai ler uma narrativa, um conto, uma narrativa mais longa,
você tem que prestar atenção nesses elementos. A compreensão do todo passa por você observar que tipo de narrador você tem, se é participante, se não é participante, se é personagem ou não. Que tipo de personagens você tem, né? Quais são os personagens principais e secundários? Como que você caracteriza esses personagens, né? Planas, típicas, esféricas, e etc. Onde ocorre essa história, se esse espaço onde ocorre a história tem ou não relevância nessa história, em que tempo ocorre essa história, em que tempo está sendo narrado, o tempo da ação corresponde ou não ao tempo da enunciação e, obviamente, a sequência desses fatos como um todo. Compreender essa sequência de fatos num todo organizado que seria o enredo. Eu espero ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre os elementos da narrativa. A gente volta numa próxima aula com mais teoria literária, ok? E se você gostou dessa aula, não deixe de compartilhar com os seus amigos. Um abraço!